Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor em saúde no mundo, na América do Sul, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. O nosso programa é transmitido por o estado do Pará todo, pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Nós temos espectadores, eu sempre gosto de falar isso, do Canadá até a ponta da América do Sul. E da Noruega e da Suécia até Luanda, na África. E daqui, toda a América do Sul, no Líbano, em Perth, na Austrália, que é o lugar mais distante de onde chegam as notícias do programa. Ou seja, nós somos assistidos no mundo inteiro. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que é a clínica que trata as doenças do cérebro, quer seja por neurocirurgia, por neuroclínica ou por neurointervenção, que é o tratamento das doenças cerebrais por cateterismo. Comandadas pelo Dr. Eric Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E a nossa convidada de hoje, muito especial, como todos os nossos convidados, é a professora doutora Cíntia Regina Salles Furtado Vieira. Esse é nome de rainha ou de princesa. Professora doutora Cíntia Furtado. A Cíntia, ela formou em nutrição pela UFPA em 97, ela tem mestrado em educação pela UEPA, ela tem doutorado pela UFPA, ela é professora de enfermagem da UEPA. E eu tive o privilégio de fazer parte da banca de doutorado da agora professora doutora Cíntia Furtado. E a convidei para vir no programa porque o assunto é de relevância muito importante. Como esse nosso programa que trata da ciência da nossa região, ela está aqui presente. Cíntia, primeiro, super obrigado por ter vindo, bem obrigado. E vamos falar de HIV. Eu que agradeço. Deixa eu só fazer um comentário. Esse domingo na TV, no Fantástico, passou uma reportagem com Magic Johnson, aquele super jogador de basquete americano. Ele está forte, bonitão, aquele sorriso largo, e ele está em tratamento de HIV há 36 anos. 36 anos, desde que ele parou de jogar basquete. E muito bem, obrigado, muito bem mesmo. Ele é um dos maiores empresários que tem da área dele. Então, HIV parou de dar o medão total. E isso também preocupa porque o pessoal parou de se cuidar. Mas me fala, me diz uma coisa. Você estudou o distúrbio cardiovascular no HIV. O que é que te chamou a atenção para estudar isso aí? E obrigado por ter vindo, obrigado mesmo, tá? Ai, bom dia a todos. Eu que agradeço, professor. Para mim é uma felicidade imensa poder estar aqui e compartilhar um pouco com nossos telespectadores sobre esse assunto que, apesar de 4 décadas, né, podemos dizer assim, ainda é uma doença que a gente precisa ainda estar em prevenção, né? Certo. A cura, infelizmente, ainda não está, mas acredito que está muito próximo de chegarmos a essa cura. E o retrato disso é o jogador que a gente viu, né, que, vamos dizer assim, com toda a saúde, né, com todo o vigor. Isso representa para nós dizer que o tratamento está tendo muito efeito, né? Já que ele tem 36 anos em tratamento, ele já passou por várias etapas, por vários esquemas. E a grande felicidade de nós podermos estar aqui hoje falando, que é o resultado de conclusão da minha tese de doutorado, foi realmente isso, identificar que hoje as medicações elas são muito menos tóxicas.
e são muito mais eficazes do que aquele tempo passado lá em que a gente tinha uma debilidade muito grande, uma desnutrição do paciente. Em 82, eu morei em São Paulo 15 anos. Quando eu morava lá, que eu fazia mestrado, eu fazia hemodinâmica e por um período, como eu tinha vindo do Dante Pazzanese para a Escola Paulista, eu fui o responsável pelo setor de ecocardiograma. E quando a doença começou, e os pacientes definhavam. Um exemplo típico foi o Cazuza, o cantor, né? Ficava emagrecendo. E agora você estudou, e eu li no teu trabalho, as pessoas estão aumentando de peso. Me fala primeiro, como está a epidemiologia na nossa região do HIV, das pessoas vivendo com HIV? Isso, perfeito. É muito bom a gente deixar esse destaque que, apesar do que nós vimos ali, aquela estrutura nutricional do Mac Johnson, que ele está muito bem, a gente precisa destacar que o vírus está aí, a doença continua, né? E a gente precisa estar em tratamento. E hoje, o retrato epidemiológico para o nosso estado do Pará, a gente diz assim que é um alerta e a necessidade de continuar as campanhas de educação. Porque a gente fazendo uma análise temporal, em 10 anos aproximadamente, o Pará, ele, na região norte, ocupa o 4º lugar. E o Pará está em 1º lugar. Entre as capitais, Belém é 1º lugar de casos de notificações, de novos casos notificados. De HIV positivo. De HIV registrados no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Quer dizer, o Pará é o primeiro aqui na nossa região. Na nossa região de novos casos notificados. Roraima e Amazonas também, mas a capital Belém é o 1º lugar. E o estado do Pará, na verdade, em percentuais de taxa de mortalidade, também se destaca. Puxa. Então, é realmente preocupante. E dentre esses 3, o Ministério da Saúde ele faz um cálculo chamado de ranking, né, das unidades federativas com mais de 100 mil habitantes. E dentre essas unidades federativas, todos os estados são da região norte, né, o Amazonas, Roraima e Pará. Então, realmente, é de preocupar, né, de colocar este alerta que o HIV continua por aí. Apesar da gente, não ver mais aquela imagem do Cazuza, aquele paciente cadavérico estando em estado terminal, mas o vírus está por aí e continua sendo a prevenção a melhor chave ainda. Você que estudou tudo isso, quando as pessoas não se cuidam hoje, a mortalidade ainda é grande, né? Ainda é grande. Para quem não se cuida. O que acontece é que nós observamos na nossa pesquisa que a medicação hoje, ela tem um grande diferencial da medicação utilizada logo na descoberta, lá em 1882. E que não tinha essa eficácia. Hoje, o tratamento, denominado terapia antirretroviral altamente ativa, nós conseguimos identificar até carga viral indetectável, né? Isso é um grande avanço na farmacologia do HIV, e isso a gente consegue identificar naquele paciente que tem realmente uma fidelidade em adesão ao medicamento. Então, se ele é fiel à medicação, ele consegue chegar à carga viral indetectável. Mas em situações de não tratamento, ou a evasão, vai e volta ao tratamento, na verdade, ele pode criar aí espécies de resistências, na verdade, e apresentar condições para que ocorra as doenças oportunistas associadas à infecção pelo HIV. Agora, dentro do trabalho que tu fizeste, qual a relação entre o perfil alimentar, o estado nutricional com a doença cardiovascular? Perfeito. Então, a nutrição também tem uma grande parcela aí, né? Então, na verdade, o nosso trabalho objetivou-se em estudar as doenças cardíacas, porque a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia demonstra ali, na sua epidemiologia, números crescentes de óbitos por infartos do miocárdio, né? Entre eles, o principal é o infarto do miocárdio. E a nutrição, ela tem um impacto, uma grande contribuição, porque apesar da infecção pelo HIV já se colocar como um fator de risco, o perfil alimentar, ele vem contribuir muito, porque
os riscos associados para identificar a doença cardiovascular, a própria sociedade coloca assim, olha, são fatores modificáveis. Né? E aí a gente destaca entre os fatores modificáveis o colesterol elevado, a hipertensão, o diabetes, né? Que são as doenças crônicas que têm impacto direto com a nossa alimentação. Certo. Então, para nós, assim, nós não podemos ver a obesidade como um simples excesso de fofurice, né? Que é isso? Com certeza. Porque a alimentação a alimentação errônea vai levar a uma sobrecarga calórica e essa sobrecarga calórica vai associar ao desenvolvimento das outras doenças crônicas, como a hipertensão, como o diabetes. Certo. Então, assim, a condição alimentar, ela é fundamental para coadjuvante ao tratamento medicamentoso. Uma coisa que me chamou muito a atenção no teu trabalho foi a população em tratamento, né, pacientes em tratamento do HIV com aumento de peso. Perfeito. Por que isso? São as drogas novas que fazem a pessoa se alimentar mais? Perfeita. Essa condição do estado nutricional de obesidade, nós vamos avaliar tanto a situação da necessidade de uma educação alimentar, né? Então, a gente destaca ao paciente portador do vírus a necessidade de manter-se em uma alimentação saudável, mas a própria terapia antirretroviral, os medicamentos, que hoje são menos tóxicos, então a gente percebe que no equilíbrio dos exames laboratoriais, do colesterol, do triglicerídeo, eles encontraram-se, na sua maioria, equilibrados, mas tem uma predisposição a uma redução desse metabolismo, predispondo o indivíduo a ter obesidade. Então, assim, essa medicação, ela veio auxiliar na eficácia do controle do vírus, mas também ela tem uma tendência, uma predisposição à obesidade. Os novos medicamentos, novos antirretrovirais. Exatamente. Né? Fantástico, fantástico mesmo. Me diz uma coisa, esse percentual de aumento de peso é importante? 80%, 90% de quem está em tratamento? Ou não? Os resultados que nós identificamos em termos de quantidade populacional foi maior, né? A gente apresentou mais ou menos 80% de pessoas em condição de estado nutricional elevado. E aí, para nós, assim, um fator que destaca a necessidade de um acompanhamento nutricional, que nós queremos chegar à população em estado nutricional adequado, né? O que é o correto, o que a gente tem. Então, como essa população que faz o tratamento já tem uma predisposição, essa necessidade ainda é maior, né, de fazer um acompanhamento nutricional e tentar manter um estado nutricional adequado. Cíntia, isso é mega importante. Eu que sou da área, que mexo com cardiologia, eu não sabia dessa informação de que o tratamento atual aumenta a obesidade e que essas pessoas têm um risco cardiovascular, além do risco da doença, maior. Mas a gente continua já já com essa conversa maravilhosa de informação de HIV com a Cíntia. Só um instantinho que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
estamos nessa conversa de super informação sobre aumento de peso em pacientes em tratamento, em pacientes portadores do vírus HIV em tratamento, visto que antigamente essas pessoas definhavam por causa da doença e hoje um percentual muito importante tem aumento de peso que leva a distúrbios cardiovasculares. E a Cíntia fez um trabalho super interessante, ela levantou isso aí. Então me fala, qual o perfil bioquímico desse tipo de paciente em relação à doença cardiovascular? Exato. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande poder dizer que a terapia antirretroviral hoje utilizada, doutor Eduardo, ela tem, assim, um grande benefício, né? Um grande benefício para o paciente quando nós conseguimos identificar todo um controle bioquímico em maior percentual dos pacientes que nós acompanhamos durante, assim, 2 anos de tratamento. Certo. Esses pacientes, só fazendo uma comparação com as medicações anteriormente utilizadas, lá em 85, 86, o paciente apresentava distúrbios gerais. Entre eles, as dislipidemias eram muito frequentes, né? Então, aumento do colesterol, triglicerídeo elevado, e a própria Sociedade de Cardiologia destaca a preocupação dessa fração do lipídio LDL elevado, né, pela placa de ateroma formada nas nossas artérias. Então, hoje a medicação, ela consegue diminuir essa toxicidade, esses efeitos adversos. Foi o que nós identificamos, na maior parte dos nossos pacientes, um perfil bioquímico equilibrado. Então, taxa de colesterol dentro dos níveis desejados, fração LDL dentro dos níveis desejados e, na sua maioria, a glicose em níveis desejados, né? De modo geral, esse metabolismo tende a ter um equilíbrio, uma adequação. E isso a gente destaca a importância da evolução da farmacologia no tratamento, né? Isso é mega importante. Eu ia te perguntar o seguinte, eu costumo falar para os meus alunos que hoje a gente tem que saber 2 números na vida, o CPF e o LDL. Exatamente, doutor. O CPF e o LDL. Vocês, nessas pessoas, quando eles têm distúrbios, eles são tratados da dislipidemia rotineiramente? Rotineiramente, né? Então, já faz parte do protocolo de atendimento para o tratamento, porque, como já é de nosso conhecimento, as nossas referências bibliográficas nos informam essa predisposição às alterações, então ele já faz esse tratamento. E aí, como o senhor bem colocou, né? A grande importância de conhecer os valores do LDL, porque a Sociedade de Cardiologia, ela estima esse percentual de desenvolvimento de doenças coronárias ao decorrer de 10 anos, né? Quando associado às condições bioquímicas desequilibradas. Correto. Então, a gente quer dizer assim que esses fatores que, quando alterados, associado à obesidade, daí a gente destaca a grande importância do controle alimentar, da reeducação da alimentação saudável, para evitar a obesidade, porque quando é associado ao colesterol, ao triglicerídeo, ele tem uma predisposição de desenvolver, certamente, a doença cardiovascular há 10 anos. Então, para o pessoal entender, os medicamentos atuais, que são maravilhosos, você já vai falar sobre eles, eles levam a uma tendência à obesidade, é isso? É isso. E essa obesidade vai ter relação com distúrbios dislipidêmicos, tipo colesterol, HDL, LDL, triglicerídeo e a glicose. Né? Até isso que a obesidade causa, né? É por isso que o mundo todo hoje precisa emagrecer. É incrível mesmo. O mundo todo, aqui na nossa região, a gente não encontra paciente desnutrido. Está todo mundo acima do peso. Né? É incrível. Está todo mundo acima do peso. Eu tenho trabalhos de pesquisa no interior, que eu vejo populações, e chega a quase 80% acima do peso. Pesando, vendo... que todo mundo diz, não, mas eu estou bem. Eu estou bem, não. Faz o teu índice de massa corpórea e vai ver. Né? Tem muita gente que acha que está ótimo e está obeso. Né? Com sobrepeso quase todo mundo. Então, esse lado é super importante
que vocês, dentro dos ambulatórios, onde é que trata o HIV hoje em Belém, hein? Nós temos as unidades de referência, né? Uridipe, Casa Dia. Certo. E a minha pesquisa foi realizada no serviço especializado de atendimento ao portador com HIV do Hospital Barros Barreto, né? Que é um atendimento de alta complexidade. Certo. É atendido por uma equipe multiprofissional, tem os médicos, a nutricionista, o serviço social, a enfermagem, né? Que tem todo um amparo para o acompanhamento com o objetivo de melhor qualidade de vida do paciente. Que bom, que bom. Deixa eu fazer só um comentário do Barros Barreto. A gente tem lá o que tem de melhor em termos de tratamento público, né? Incrível. Eu faço parte, a cardiologia do Barros Barreto em termos de serviço público é a melhor que tem em termos ambulatoriais. Eu acho que Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não é porque eu faço parte, mas essa cardiologia era a antiga cardiologia da Santa Casa. Aí a Santa Casa deixou de ter o ambulatório, nós mudamos para o Barros Barreto e levou esse parâmetro de qualidade. Então a gente fica muito feliz de fazer parte também, tu estava falando do Barros Barreto, e a gente fazer parte de lá, né? Isso é interessante. Agora me fala uma coisa. O impacto encontrado em relação ao tipo de tratamento antirretroviral e o desenvolvimento de doença cardiovascular, hein? Achou relação? Perfeito. Comparando as medicações anteriormente utilizadas e as medicações atuais, que o Ministério da Saúde destaca como o esquema 2 em 1, são 3 medicações, então a gente conseguiu diminuir a quantidade de medicamentos, né? Isso é importante. Com certeza, para melhorar a adesão. Certo. E a eficácia desse tratamento. Então, a condição, só até aproveitando o gancho da pergunta anterior, a condição do estado nutricional de obesidade, ele tem dois pilares importantes a gente destacar aqui, que é realmente a questão da conduta alimentar, não é só o que comer, mas a forma com que come, e o sedentarismo, né? Certo. E sedentarismo. E quando a gente fala assim, olha, na condição medicamentosa hoje, o que a gente observa é que apresentou na nossa pesquisa uma predisposição à obesidade. Mas também quando a gente compara a questão da atividade física pelos pacientes, nós observamos que existe um grande percentual sedentário. O que é atividade física, né? Certo. O que é colocar o corpo em movimento? Não é só dizer a academia, né? E também não é referir, eu caminhei daqui na padaria, já fiz atividade física, né? Conheço gente que acha que vai no supermercado uma vez por semana. Já está em atividade física, né? Então, a atividade física é um movimento regular, diariamente, a partir de 30 minutos, para que aconteça o gasto metabólico, na verdade. Isso é importante, esse comentário teu, muito importante. E o que a gente observou nas medicações atualmente é que quando a gente analisa custo-benefício, nem se compara a dizer, né, os benefícios atuais, apesar de ter uma tendência à obesidade, daí a necessidade dessa equipe multiprofissional para manter o estado nutricional do paciente, mas as medicações são muito menos tóxicas. É o que a gente observa nos resultados bioquímicos, né, o controle do colesterol, o controle da glicemia, toxicidade renal também, né? Então diminuiu muito e o resultado para nossa felicidade é ver o paciente bem, né? Tendo uma melhor qualidade de vida. É a pergunta de curiosidade, assim, este paciente portador de HIV, bem, ele pode fazer exercício normalmente? Pode, muito bem colocado, doutor Eduardo. Né? É um paciente que ele tem uma vida tranquila, sua rotina diária de trabalho, de interação social, né? Ele fazendo, olha só, uma coisa muito importante a gente destacar, fazendo a medicação regular, né, fielmente, diariamente, ele vai ter uma qualidade de vida, ele diminui a possibilidade das doenças oportunistas
chegarem, porque o que acontecia na época passada era que as nossas medicações não eram tão eficazes, permitiam a entrada de outros vírus. Qualquer gripe já era grave. Qualquer gripe já era. E chegava a um consumo metabólico acelerado e era aquela condição, né, daquela imagem cadavérica do paciente. Certo. Então, hoje o paciente que tem um tratamento e faz a adesão fiel todos os dias, naquele mesmo horário, ele consegue ter uma vida normal. Que bom. Eu falo para os meus pacientes hipertensos. Tomou o remédio, dá para torcer pelo remo, para casar de novo, para fazer essas coisas que preocupam. Exatamente. Mas olha, me fala uma coisa. Qual a importância da dieta e do HDL nesse tipo de paciente que vocês fazem? Sim, bem colocado, doutor Eduardo, porque se na nossa pesquisa foi realmente identificar essa condição das doenças cardiovasculares e dentro desses resultados bioquímicos, o LDL é o que muito nos preocupa, porque a nossa alimentação, ela é muito rica nesse colesterol popularmente conhecido como colesterol ruim, né? Então, nós temos os alimentos industrializados, nós temos os alimentos açucarados, os enlatados, conservantes. Agora, atualmente, com a modernidade da indústria de alimentos, a gente tem os ultraprocessados, né? Vem prontinho ali, a praticidade é maravilhosa. Mas a quantidade de gordura saturada, a quantidade de fração LDL ali presente é muito grande. O que predispõe essa placa de ateroma cardiovascular, né? E os acidentes vasculares que acontecem. Por quê? Porque a nossa alimentação é realmente pobre na fração boa do colesterol, que é o HDL. Certo. Onde nós podemos encontrar essa fração boa do HDL? Amêndoas. Castanha do Pará é riquíssima no nosso HDL. Certo. Castanha do Pará, castanha do caju. A importância de uma alimentação rica em fibras, que ajuda a diminuir a fração LDL, que é a fração ruim do colesterol, encontrados em alimentos integrais, verduras e legumes, destacando aqui legumes crus, saladas, folhosos, frutas com cascas, aveias. Alimentos integrais vão contribuir muito para a redução do LDL sanguíneo. Que bom. Como está quase no fim do programa, eu quero que tu faça um comentário, eu vou te dar 1 minuto e meio para isso, sobre aquele foco do Ministério da Saúde de 95, 95, 95. O que significa isso? 95, 95, 95. É o nosso grande desafio, né? Queremos chegar aqui a 2030 com um percentual de 25% dos portadores, das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, 95% em tratamento e 95%... Então, peraí, 95% diagnosticadas. Você falou 25%. 95% diagnosticadas. 95% em tratamento. Antirretroviral. E 95% com carga viral indetectável. Carga viral indetectável significa eu estou controlado, muito bem controlado. A gente ainda não consegue destruir este vírus, mas ele fica ali adormecido, sem mexer com ninguém, ali, tranquilo. Puxa, que bom. E o paciente com melhores qualidades de vida. Agora o nosso tempo acabou mesmo, mas dedica ao programa. E você volta, tá? Eu vou te convidar de novo para a gente continuar discutindo. Sei que esse é um assunto que todo mundo tem que saber. Agradeço muito essa oportunidade, dedico esse programa, esse estudo, esse avanço da ciência a todas as pessoas vivendo com HIV em busca dessa cura que a gente acredita muito que esteja muito próximo. Com certeza mesmo. Então, pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. A Cíntia Furtado, que agora é minha amiga, vai voltar depois, assim que ela tiver maiores resultados do trabalho dela, que isso, vocês sabem que pesquisa é uma coisa contínua. E ela volta para falar isso aí, tá? Por enquanto, uma semana iluminada para todos vocês e até domingo que vem. Tchau. Até mais. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.